Eu, Tiago Queiroz, eu não poderia ficar calado ao ouvir as palavras do ministro da Educação ao ressaltar que as crianças com deficiência em sala de aula anteriormente atrapalhavam a educação das demais crianças. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que ele disse. Num passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. Ao ouvir as palavras do ministro da Educação, a gente compreende o seguinte: ele não conhece a historicidade da pessoa com deficiência. 2, ele não sabe o que é educação especial e educação inclusiva. 3, ele não compreende que a educação se constrói em sala de aula. E 4, ele nunca ouviu falar, talvez, em Jacques Delors e os 4 pilares da educação: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a viver e aprender a conviver. E a gente só consegue ter essas aprendizagens com a convivência, aprendendo cotidianamente a superar as barreiras e a elaborar metodologias que possibilitam a inclusão real, que é tão sonhada por todos nós educadores. Isso é um processo, nós precisamos compreender que isso é um processo, e não que essas crianças atrapalharam, ao contrário, elas propiciaram a aprendizagem, as normativas, a elaboração de normativas para que fosse melhorado, para que fosse viabilizar a educação. E aqui eu estou falando, não é um leigo falando sobre educação, ou estou fazendo populismo. Não, eu sou graduado em Direito, especialista em Gestão Pública, especialista em Atendimento Educacional Especializado e finalizando minha especialização em Direito Constitucional. Nós precisamos resguardar o direito da pessoa com deficiência, e quando nós abordamos direito constitucional, lembrando que nós temos 2 tratados que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência, tratados internacionais, que são e têm caráter de emenda constitucional, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech, que é voltado sobre as adaptações de livros, materiais voltados às pessoas cegas, às pessoas com deficiência visual. Então nós precisamos, senhor ministro, compreender as nossas realidades, compreender a historicidade, e eu peço que o senhor faça uma visita à Declaração de Salamanca de 94, conheça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 de 96, visite e leia a Convenção da Guatemala de 99, dê uma lida legal, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o decreto 6949 de 2009, e dê uma passeada legal da Lei 13.146, principalmente ali entre os artigos 27 e 30 dessa lei, da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146. Dê uma repaginada ali, dê uma lida, que eu acho que depois que o senhor lê, e o artigo 24 da Convenção Internacional, dê uma lida lá, que aí o senhor vai compreender o que é educação especial, o que é educação inclusiva, e eu tenho certeza que o senhor, ao ler essas normativas, ao compreender as vozes dos sujeitos, você tem que ouvir a voz do sujeito. Como o senhor bem diz na sua fala, não é só ouvir teóricos, ouça de fato os sujeitos, não somente 1 ou 2. Escute, conheça a realidade, antes mesmo de dizer essas questões que muitas das vezes acaba de manchar. Conheça primeiro, antes de falar, tá certo? Vamos terminar de ouvir. Vamos que vamos, porque juntos somos mais fortes. E assim foi, eu chego, ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública.
Eu monto salas de recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Voltando aqui rapidinho. Na final da fala dele, ele diz assim, da escolha dos pais. Não, filho, não, senhor ministro da Educação, o senhor precisa visitar o artigo 205 da nossa Constituição, que diz que a educação é o direito de todos os cidadãos. Não é a escolha, não, eu vou escolher se ele tem ou não educação, não. É um direito de todos, dever do Estado, da família e da comunidade. Então não é a escolha só dos pais, não. Por isso que tem o Ministério Público. Por isso que nós temos as diretrizes do Ministério Público para poder fiscalizar essas atuações. Não é escolha dos pais, não. Direito à educação das pessoas com deficiência é para todas. Não pode ser excluída e não pode ser restringida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos à luta, pessoal.